Sabe, existem histórias no esporte que vão muito, mas muito além das pistas e dos pódios. A de hoje é uma delas. Não é só a história de um piloto. É sobre a maior, talvez, a maior ressurreição que o esporte já viu. E sobre um homem que fez da lógica, da pura racionalidade, sua principal arma para sobreviver. Imagina só a cena, agosto de 76, o famoso Inferno Verde de Nürburgring. O mundo inteiro assiste, paralisado, o então campeão mundial de Fórmula 1, sendo simplesmente engolido por uma bola de fogo. Ali deveria ter acabado a história de Andreas Nicolas Lauda. No hospital, a situação era tão grave, mas tão grave, que os médicos chamaram o padre para dar a extrema-unção. Eles tinham certeza, ele não passaria daquela noite. Só que aqui está o ponto crucial, ele não era um homem comum. Dizem que enquanto ouvia as orações, o que ele sentiu foi raiva, uma fúria silenciosa. E decidiu ali, deitado, que não, ele não ia morrer. Mas para a gente entender de onde vem essa força de vontade, essa teimosia toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar lá para o começo, para quando ele resolveu peitar o destino que tinham planejado para ele. Olha só, ele nasceu numa das famílias mais ricas e influentes da Áustria. O futuro dele já estava todo escrito, sabe? Herdar o império de negócios da família. Mas o Nick, ele só queria saber de uma coisa: velocidade. O avô dele deixou a mensagem bem clara. Disse com todas as letras: nenhum Lauda vai ser piloto de corrida. A resposta dele foi drástica. Ele cortou os laços com a família, foi num banco e pegou um empréstimo milionário. A garantia? O próprio seguro de vida. Pensa nisso. Ele literalmente comprou o caminho dele para a Fórmula 2 e depois para a Fórmula 1. Era uma aposta de tudo ou nada. Se desse errado, ele passaria o resto da vida afundado em dívidas. E essa atitude dele, essa autoconfiança absurda, acabou chamando a atenção de ninguém menos que a Ferrari. A história é ótima. Depois de testar o carro, ele chegou na cara do poderoso Enzo Ferrari e falou: o carro é um lixo. Mas o mais impressionante não foi nem a crítica. Foi que ele não só apontou o que estava errado, como prometeu consertar o carro. E claro, ele cumpriu. E tudo isso nos traz de volta para aquele ano, 1976. Uma temporada que ficou marcada para sempre por uma rivalidade lendária e, claro, por um evento catastrófico. Era um duelo de opostos, uma coisa de cinema mesmo. De um lado, Nick Lauda, o computador, frio, preciso, analítico. Do outro, James Hunt, o playboy, por instinto, emoção à flor da pele, festeiro. Uma batalha tão incrível que anos depois virou aquele filmaço, o Rush. Então chegamos ao dia fatídico, 1º de agosto de 1976. Chovia muito. A pista de Nürburgring estava um sabão. O Lauda, sempre calculista, falou: isso aqui está perigoso demais, vamos cancelar. Mas a maioria dos outros pilotos votou para correr. A corrida começou. E aí, na segunda volta, a tragédia. Uma suspeita de falha na suspensão, o carro dele bate no muro e vira uma bola de fogo de 800 graus. O desastre que ele mesmo tinha previsto aconteceu com ele. As consequências foram terríveis. Queimaduras de 3º grau no rosto, na cabeça, ele inalou gases tóxicos do plástico derretido, os pulmões foram queimados, envenenados. 4 pilotos, verdadeiros heróis, mergulharam nas chamas para tirar ele de lá. Mas o pior dano não era o que se via, eram os pulmões. Era isso que de fato estava matando ele. E agora, a gente entra na parte talvez mais inacreditável dessa história toda: a recuperação. O retorno que ninguém, absolutamente ninguém, acreditava ser possível. 42. Esse é o número. 42 dias. Só 42 dias separaram o inferno na pista do retorno dele ao cockpit. 6 semanas depois de um padre rezar pela alma dele, ele simplesmente apareceu nos boxes de Monza, na Itália, pronto para correr de novo. E ele não voltou bem, não. Ele voltou com as feridas abertas. As bandagens que ele usava por baixo do capacete ficavam ensanguentadas. Ele sentiu uma dor absurda só de colocar o capacete na cabeça. E mesmo assim, com tudo isso, ele terminou o Grande Prêmio da Itália no inacreditável 4º lugar. Aí o campeonato chegou na última corrida, no Japão. E o que acontece? Um dilúvio. A chuva era ainda pior do que no dia do acidente dele. E aí fica a pergunta, com o título em jogo nessas condições, qual é a escolha mais corajosa de verdade? Depois de só 2 voltas, o Lauda fez algo impensável. Ele entrou nos boxes com a sua Ferrari e abandonou a corrida. A imprensa caiu em cima, chamou ele de covarde, mas para ele foi a maior vitória da racionalidade sobre o ego. Ele disse:
Minha vida vale mais que um campeonato. Não sou suicida. Foi talvez a decisão mais lógica da vida dele. E essa lógica, essa frieza para tomar decisões difíceis, moldou não só a carreira dele nas pistas, moldou tudo que ele fez depois. Um legado que acabou mudando o mundo, muito além da Fórmula 1. A resposta para aqueles que o chamaram de covarde veio rápido. Logo no ano seguinte, em 77, ele dominou a temporada e foi campeão de novo. Anos mais tarde, ele saiu da aposentadoria e ganhou um terceiro título pela menor diferença da história, meio ponto. Pensa só, o cara que perdeu um título por 1 ponto por escolher viver, sabia exatamente como ganhar outro por meio ponto. Então, em 1979, quando estava no auge, ele choca todo mundo de novo. Ele vira para o chefe da equipe e fala: cansei de dar voltas em círculos. E se aposenta. Assim, do nada. Para quê? Para focar em outra paixão, a aviação. Ele não foi brincar, não. Ele fundou a própria companhia aérea, a Lauda Air. Só que em 1991, a tragédia bate na porta dele de novo. Um avião da Lauda Air cai. 223 pessoas morrem. E o que o Lauda faz? Ele não se esconde. Pelo contrário, ele vai pessoalmente até o local do acidente, investiga tudo e prova que a culpa foi de uma falha de projeto da Boeing. A gigante Boeing negou no começo, mas ele não desistiu. Pressionou tanto que forçou a empresa a admitir a culpa, o que levou a mudanças na segurança da aviação no mundo inteiro, salvando quem sabe quantas vidas. Isso mostra o tamanho do cara, né? Ele foi tricampeão de Fórmula 1, fundou uma companhia aérea, virou um defensor da segurança na aviação e não para por aí. Mais tarde, já na Mercedes, foi ele o cara que convenceu um tal de Lewis Hamilton a ir para a equipe. Basicamente, ele foi o arquiteto da maior dinastia da história do esporte. Niki Lauda foi o homem que olhou a morte nos olhos e a deixou esperando por 43 anos. Ele mostrou para o mundo que a lógica, quando misturada com uma força de vontade de ferro, pode sim dobrar o destino. Ele foi muito mais que um piloto, ele foi um arquiteto da própria sobrevivência.